Olá, bom dia. Esta é mais uma edição do São Paulo Capital e Trabalho, um programa que é produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. E o nosso tema de hoje é o grande programa de modernização que está em curso no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. E para falar desse tema tão importante, nós temos aqui a presença hoje de Rubens Parente, que é diretor do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Rubens, qual que é o grande escopo desse programa de modernização num órgão tão importante como o TRT de São Paulo? Bom dia, Jacques. É um prazer enorme estar aqui conversando com você, com os telespectadores. É uma oportunidade muito boa para que a gente possa mostrar a lição de casa que o TRT de São Paulo está fazendo, no sentido de se atualizar, de melhorar suas práticas e prestar a jurisdição de uma maneira mais eficiente, mais eficaz e mais efetiva. Esse programa de modernização ele começou, na verdade, em 2003, há 4 anos atrás. Na época, nós estávamos sob a gestão da desembargadora Maria Aparecida Pellegrini. Isso é importante. Já estamos na 2ª ou 3ª gestão do programa. É a 3ª gestão do programa. Ótimo. Ele está em curso já desde 2003, como eu disse. Começou com a doutora Pellegrina, passou pela gestão da desembargadora Dora Vastrevin e chegou agora, ganhou um impulso muito grande, muito forte, foi alavancado de uma maneira bastante significativa na gestão do desembargador Antônio José Teixeira de Carvalho, que tem presidido o tribunal hoje. Na primeira fase, a gente focou tentar melhorar e aprimorar os procedimentos, os processos de trabalho da atividade judiciária de primeira instância do tribunal. Este processo começou com a escolha de algumas varas do trabalho que compunham o rol de varas da capital e vamos estudar como é que o trabalho acontecia dentro dessas varas. Na época, nós estávamos reunindo a atividade judicante de 5 fóruns, a primeira instância da capital ocupava no centro da cidade, para um fórum novo, maior, muito melhor, uma estrutura muito mais adequada ao trabalho, que reuniu, naquela época, 79 varas e hoje 90 varas ali na Barra Funda, que é o Fórum Trabalhista Rui Barbosa. Então, como eu disse, nós começamos a estudar tudo o que acontecia nos processos e contamos com a parceria da Fundação Getúlio Vargas, que nos trouxe a metodologia para o desenvolvimento do trabalho. O trabalho sempre foi feito em conjunto com uma equipe de profissionais do tribunal e uma equipe de consultores da Fundação Getúlio Vargas. Então, no próprio escopo do programa de modernização, já previa essa parceria. A parceria com consultores já fazia parte desse programa de modernização. No começo, não. No começo, nós pensávamos, não tínhamos assim, muito claro qual seria o caminho que a gente seguiria para conseguir chegar ao modelo ideal de funcionamento. Sabia-se que precisava mudar alguma coisa, melhorar, modernizar, tinha-se plena consciência disso, isso era comum. Por quê? O tribunal, desde a década de 40, quando foi criada a Justiça do Trabalho, nunca tinha passado por qualquer tipo de redesenho, ou de repensar as suas atividades, o seu jeito de trabalhar. Sempre foi feito com base na administração burocrática, que teve seu papel importante, mas hoje já não é mais o ideal para a administração pública de uma maneira geral. Com isso também a gente tinha a sensação de que precisávamos criar um novo conceito, que é o conceito de administração judiciária, de gestão judiciária, do qual aqui nós temos um colega aqui no tribunal que trabalha conosco, o secretário-geral da Presidência, Hernani Carreal, que é autor até de uma obra nesse sentido. E, então, com esse pensamento, a gente começou um trabalho muito tímido, muito senso comum internamente, que culminou sim com a contratação da Fundação Getúlio Vargas para trazer a metodologia do trabalho, para que a gente pudesse estudar melhor o que é o tribunal. Inclusive, hoje se fala muito em informatização. A informatização é uma ferramenta muito importante. A tecnologia da informação é a tecnologia que nos ajuda a lidar com o principal insumo que faz com que a gente possa prestar jurisdição, que é a informação. Sem esse insumo, sem trabalhar com as informações, a gente não consegue decidir. O juiz não consegue decidir o direito das pessoas, dos trabalhadores, das empresas, enfim. Então, a tecnologia é uma das principais ferramentas, se não for a principal,
nós vamos usar para chegar no modelo ideal. Mas não é só a tecnologia da informação. Você não consegue colocar o computador para funcionar se você não disser para esse computador o que ele quer. O que ele quer, não, o que nós queremos que ele faça, na verdade. Né? Então é fundamental que a gente tenha muito claro e muito nítido cada atividade, cada tarefa que precisa ser praticada, para daí poder criar um sistema que nos ajude a fazer com que esses processos caminhem. Então, não é simplesmente transpor para a informática, para uma base tecnológica mais avançada, os processos de trabalho que estão em curso. É preciso repensar esses processos, os procedimentos, para, digamos assim, não burocratizar, né, a informática, a tecnologia, não é isso? A gente costuma usar um chavão, tem vários consultores que usam essa terminologia, mas tem uma que eu achei muito interessante quando eu vi, que é que nós não devemos turbinar a lagarta antes dela virar borboleta. Então, o que significa que se você já tem um procedimento arcaico, você simplesmente criar uma rotina automatizada para aquele procedimento, você está fazendo com que aquilo que não é o ideal aconteça de uma maneira mais rápida. Não necessariamente significa que você vai dar serenidade ao processo. Né? Então, é isso que nós temos que tomar cuidado. E mais, tudo o que acontece por trás dessas rotinas que fazem com que a gente possa alocar os recursos necessários para a prestação jurisdicional de uma maneira racional, de uma maneira própria, que é o conceito de eficiência. Eficiência nada mais é do que você utilizar os recursos de maneira adequada. Então, para isso... De quais recursos você está falando? Recursos de tecnologia somente? Não. Aí, quando se fala de eficiência, a gente tem que pensar em recursos de uma maneira geral. Tem que pensar em recursos humanos, em recursos tecnológicos, em recursos de infraestrutura, em recursos financeiros, enfim. A gente só consegue alocar isso numa estrutura grande como é o TRT da segunda região hoje, com 163 varas de trabalho, com 64 juízes em segunda instância, com 3.900 servidores na ativa. Você só consegue utilizar esses recursos de maneira racional na medida em que você repensa tudo que é efetivamente necessário. Então, nós temos que repensar a própria estrutura organizacional, como ela funciona, quais os níveis hierárquicos. Nós precisamos pensar que não podemos mais manter uma estrutura muito verticalizada como é a nossa atual, e na administração pública de uma maneira geral, onde as decisões todas são tomadas no topo da pirâmide, enquanto a base participa muito pouco. Né? Nós estamos hoje num território de quantos fóruns na Justiça do Trabalho?